Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia. Então vamos começar nossa escola bíblica de hoje. Vamos começar com oração, pedindo a Deus que seja um tempo gostoso para todos nós, que possamos sair daqui não como entramos, mas muito mais felizes porque aprendemos um pouco mais da palavra do Senhor. Quero convidar o João que ore para nós, tá bom? Senhor, bondoso Deus, bondoso Pai Celeste, nós somos gratos por nos dar mais uma oportunidade de abrir a Tua Palavra e procurar Te conhecer melhor. Que o Senhor possa usar o Rogério, que realmente possa ter uma comunicação clara e que possamos ser edificados. Amém. E glorificar a Ti com isso. Por isso te agradecemos e louvamos em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Bom, antes de começar, eu queria falar que eu gostaria da participação dos irmãos também. Quero que seja uma troca assim, de experiência, de conhecimento, que a gente realmente possa contribuir um com o outro, tá bom? Nosso personagem, por essas duas próximas semanas, hoje e no próximo domingo, vai ser o personagem Elias. Antes de eu falar o que eu coloquei aqui para vocês, eu gostaria de saber de vocês o que vocês sabem sobre Elias, o que você já ouviu falar sobre Elias, tá? Cada pessoa, então, vai ter a oportunidade de falar uma coisinha que sabe sobre Elias, tá bom? Começando com o Júnior aqui. Uma palavra só. Semelhante a nós. Semelhante a nós, 3 palavras, mas tá bom. Tá bom. É. Pronto. Tiago. Profeta. Teve depressão. Depressão, certo. Foi corajoso. Corajoso, muito bem. Medroso. Medroso, corajoso e medroso, né? Bem, disse para aí, mas tudo bem. Mais alguém? Ele queima o churrasco. Verdade. Se eu não me engano, ele foi o professor de Eliseu. Professor de Eliseu, muito bem, muito bem. Então a gente já tem um conhecimento, né, uma base do profeta Elias. Eu creio que o que a gente vai falar aqui talvez não seja nem tanta novidade para alguns. Mas como se trata da palavra de Deus, quanto mais a gente lê o mesmo texto, a gente aprende coisas novas, tá bom? Então, Elias é um dos personagens mais conhecidos da Bíblia. Dos profetas, ele, apesar de não ter um livro com o nome dele, o livro de Elias, mas ele foi um dos profetas mais conhecidos da Bíblia. Muito bem, Elias, alguém falou, Elias foi um profeta. O que significa profeta? Que manda a mensagem de Deus? Que o Manda a mensagem. Ouve, no caso, ouve a mensagem de Deus e transmite essa mensagem que recebeu de quem? Deus. De Deus. Então ele recebe a mensagem de Deus e transmite a mesma mensagem que ouviu de Deus. É importante a gente frisar isso, por quê? Porque se falando de profeta por aí, a gente vê que tem muita coisa que está fora desse contexto de realmente ser um profeta. Aquele que ouve a mensagem de Deus e transmite essa mesma mensagem que ele recebeu para quem Deus mandar. Então alguém acertou aí e falou sobre profeta. Alguém lê para a gente esse texto aí, esse versículo. Pode ler, em voz alta. Eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Muito bem, é interessante que na palavra de Deus, lá em Malaquias capítulo 4, versículo 5, existe uma profecia de que Elias voltaria. Todo mundo sabe que Elias não morreu. E existe uma profecia lá em Malaquias capítulo 4, versículo 5, que fala que existiria posteriormente um retorno de Elias. É interessante que os judeus, até hoje, eles esperam o retorno de Elias. Eles invocam, no final da festa do Chamá, entre os judeus, que é uma festa muito forte lá, eles ainda invocam o retorno de Elias, porque eles acreditam que Elias ainda não voltou. Eu gostaria que nós abríssemos nossas Bíblias em Mateus capítulo 17, vamos ler rapidamente de versículos 10 a 13. Vamos ver o que a palavra de Deus diz sobre esse retorno de Elias. Eu não vou entrar muito nesses detalhes aqui, mas só que eu gostaria que vocês soubessem que a história de Elias, que o profeta Elias, ele perpassa não só o livro de Reis, mas outros livros também. Malaquias,
livros do Novo Testamento, Tiago fala sobre Elias. Então, a história de Elias é muito rica e muito forte, tanto para o judeu como para a igreja de Jesus. Mateus, capítulo 17. De 10 a 13. Os discípulos lhe perguntaram: por que entre os escribas dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Pensando nessa profecia aqui. Ele respondeu: na verdade, Elias vem e restaurará todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já o quê? Já veio. E eles não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem sofrerá nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que eles falavam de João Batista. Então, ao que tudo indica, essa profecia se cumpre na pessoa de quem? De João Batista, que veio antes de quem? Antes de Jesus. Ok? Alguém falou também, eu pedi uma palavra e falou 3 palavras, e falou que Elias era um homem como nós. Tiago 5, 17, eu peguei esse texto aqui de uma maneira bem nordestina. Vamos ler juntos? Elias era um cabra parecido com a gente, sentia o mesmo que a gente sente e orou, mas orou com força e sem arregar, para modo não chover sobre a terra, e por uma ruma de 3 anos e 6 meses não caiu uma gota sequer. Então, texto bem conhecido e de uma maneira bem nordestina aqui para nós. Então, Elias era um homem como nós. Em outras versões, era sujeito às mesmas paixões que nós. Ou seja, Elias não era um ET. Elias não era um anjo. Elias era o quê? Era um homem com todas as imperfeições que o homem tem. E Deus usa esse homem. Então, Elias era um homem como nós. Alguém consegue, por essa foto, detalhar na Bíblia o que seria isso aqui? A transfiguração. Então, Elias também é um dos personagens da transfiguração, e a gente vai ver isso também no Novo Testamento, lá em Mateus capítulo 17, esse texto que nós lemos, versículos 2 e 3. Juntamente com quem? Com Moisés. Moisés e Elias aparecem no Monte da Transfiguração. Elias também é um dos prováveis, na verdade, não vou dizer que é um dos prováveis, mas fortes teólogos, eles indicam que Elias é um dos 2 homens, das 2 testemunhas ali de Apocalipse, capítulo 11, já ali perto da volta de Jesus, quando viria 2 testemunhas, e essas testemunhas assim, seriam muito importantes no contexto tanto de Israel como no contexto para a igreja. Então, a Bíblia não diz exatamente que é Elias, mas existe um forte indício entre os teólogos que um desses personagens, então, seria Elias, justamente porque Elias não passou pela morte, tá bom? Muito bem. Eu queria falar para vocês um pouco sobre o contexto. Em que contexto Elias chega para cumprir o seu papel de profeta, tá bom? A gente sabe, essa aqui eu vou só passar rapidamente, que Israel ele foi dividido. Na verdade, Israel viveu 120 anos de dinastia através de Davi, aliás, de Saul, Davi e Salomão. E depois desses 120 anos, o que acontece com a morte de Salomão? A gente já viu isso. Aí começa o reino dividido. Começa o quê? O reino dividido. Isso acontece em que ano? 931 antes de Cristo. Então, a morte de Salomão. Então, as 10 das 12 tribos, elas o quê? Elas rompem com a dinastia davídica. E o que acontece? Se juntam com quem? Com Jeroboão. E então o reino é dividido entre 10 tribos e 2 tribos. As 12 então seriam as 12 tribos de Israel. Quando a gente pensa no reino do sul, que seria esse aqui com Roboão, nós vamos perceber que
alguns desses reis fizeram que era agradável a Deus e outros não. Desse reino do sul também a gente vai perceber que vem a pessoa de Cristo. Ele vem dessa geração aqui, das tribos do sul, da tribo de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá, como diz na palavra de Deus. Nesse período, então, houve 20 reis e foi um período de 345 anos. A gente já viu um pouco disso na matéria de panorama do Velho Testamento. Ao contrário, o reino do norte, diferente do sul, vemos que não há esperança de que a aliança com Deus de Abraão fosse mantida. Ali não houve sequer um rei bom. Todos se desviaram dos caminhos de Deus e desonraram a aliança com o Todo-Poderoso. Não foi à toa que o reino do norte desapareceu. Então, o que aconteceu com o reino do norte? Houve o quê? Um abandono da lei, todos fizeram o que era mal. Eu gosto de sempre pensar dessa forma. Porque muitas vezes a gente coloca assim, tiveram reis bons e reis ruins. Eu gosto de pensar que todos são maus, mas alguns fizeram o que era agradável a Deus. É diferente. Todos nós somos maus, não somos? A gente é salvo porque é bonzinho? A gente é salvo porque fez alguma coisa durante a nossa vida que agradou a Deus? Não. Então, na verdade, todos nós somos pecadores, nascemos do pecado e somos maus. Mas hoje nós estamos agradando a Deus porque nós cremos no sacrifício que Deus fez por nós. Então, no reino de Israel, todos fizeram o que era mal, e é então aqui que há a atuação de Elias, ok? Até aí tudo bem? Ok? Muito bem. Vamos pensar um pouco aqui nesses reis das tribos do norte. Jeroboão, ele reinou por 22 anos, e aí ele morreu e seu filho Nadab reinou em seu lugar. Nadab, ele reinou por 2 anos apenas. Alguém sabe por quê? Porque ele foi assassinado. Ele foi assassinado e o assassino dele, Baasa, reinou em seu lugar. Então veja como estava o contexto de degradação do povo de Israel. Então o assassino reina no lugar. Baasa morre e seu filho então Elá reina por 2 anos. Novamente o que acontece? Ele é assassinado. E Zinri, que é o assassino, reina por apenas 7 dias. O que acontece? O povo se revolta. Então, há uma expectativa de uma invasão ao palácio. Ele, então, se mata, toca fogo no palácio e se mata. E, então, Onri reina por 11 anos. E a Bíblia diz que Onri, dentre todos esses reis que fizeram o que era mal aos olhos de Deus, foi um dos piores reis de Israel. E, então, depois, o seu filho, Acabe, reina por 21 anos, e a gente vai ver que é nesse período aqui que entra a atuação de Elias. Se nós fôssemos pensar naquele panorama que o Júnior colocou aqui, em que período nós estamos? Reino dividido. Reino dividido. Então, temos aqui origens, patriarcas, Egito, chegou o tempo dos juízes, Reino Unido, então chegamos ao reino dividido. Então a gente precisa ter em mente que a atuação de Elias está justamente nesse período do reino dividido. Lembra? 10 tribos e 2 tribos, todas romperam com a geração de Davi. Vamos falar um pouco então sobre os personagens da nossa história. Além de Elias, nós temos outros personagens muito importantes que vão nortear a nossa história. Então, o rei Acabe foi o 7º monarca de Israel, reinou por 21 ou 22 anos. Acabe era respeitado
por seus aliados e também por seus adversários. No aspecto religioso, o que acontece? Ele foi extremamente feliz, deixando que o sincretismo e o próprio paganismo ganhasse força entre os israelitas. Todos nós entendemos o que é sincretismo? Não. Sincretismo seria o quê? Uma mistura religiosa. Então, o povo de Israel, além de crer em Deus, estava crendo em quê? Baal e outros deuses também. Então, existe... No Brasil é considerado um país sincrético. Não é? Se eu perguntar eu posso dizer para 99,9% das pessoas que eu chegar de casa em casa e perguntar, você crê em Deus? O que é que elas vão responder? Sim. Só que aí está o problema. Eles não somente creem em Deus, eles creem também em outras coisas. Muitos creem em Maria. Tem uma música agora, não sei se vocês já ouviram, Maria passa na frente. É de um desses padres aí. Então agora, Maria passa na frente, pisa na cabeça da serpente. É a música. Eu falo, mas até isso estão tirando de Jesus. Porque quem que pisa na cabeça da serpente, quem é? Jesus. É Jesus. Mas aí a música fala, Maria passa na frente, pisa na cabeça da serpente. E tem muito crente cantando essa música por aí também. Mas Maria teve pecado também, como qualquer outra pessoa. Oi? Maria teve pecado. Teve pecado, como qualquer outra pessoa. Né? Mas se você chega aí, se você disser que Maria teve pecado, alguém vai até te bater. Porque para eles é uma coisa inadmissível. Maria é uma santa para muitos. Então a gente vê que o Brasil é um país sincrético, ou seja, onde há uma mistura religiosa muito grande. E o povo de Israel estava vivendo exatamente nessa situação. Se a gente fosse resumir Acabe, a gente poderia definir que Acabe foi um rei corrupto, fraco. Corrupto e fraco. Ele estava deixando Israel numa crise política, numa crise social e principalmente numa crise religiosa. E como se não bastasse tudo isso, o que é que Acabe faz? Com finalidade política, Acabe se casa com quem? Com Jezabel. E Jezabel é essa pessoa, essa mulher que traz para dentro de Israel a idolatria, que fazia oposição à adoração ao Senhor. Irmãos, vamos lembrar que o nosso Deus, ele não aceita ser dividido. Não aceita. A adoração tem que ser única e exclusiva para Deus. Então, a mistura religiosa não cabe. Não cabe. Então, é por isso que Deus estava condenando Acabe e também o povo de Israel. O significado do nome Jezabel ou Jezebel, você vai encontrar nas duas maneiras na Bíblia. Baal exalta, ou Baal é marido ou impuro. Jezabel é descrita como sacerdotisa, dominadora, religiosa, se denominava porta-voz dos deuses. E isso a caracterizava como uma profetisa. Ela que trouxe então essa adoração a Baal para dentro de Israel. E ao que parece, preste atenção nisso aqui, ao que parece era a parte o quê? Dominante da relação marido e mulher. Era uma mulher extremamente forte. E ela mandava literalmente no marido. Apesar de Acabe ser o rei, a gente poderia caracterizar Acabe como banana. Porque quem mandava na relação era sua mulher, Jezabel. Se a gente fosse resumir, Jezabel, a gente poderia colocá-la como uma pessoa violenta, como assassina, como feiticeira e como dominadora. Era uma mulher que dominava não só essa questão religiosa, mas ela dominava até dentro de casa. Um outro aspecto interessante é que Jezabel é a esposa do rei, não é verdade? É a esposa do rei Acabe. É a única esposa de rei que é mencionada na Bíblia. Nenhuma outra, você não vai ver. Alguém sabe o nome de alguma esposa? Bom, tirando Davi, né? Davi a gente sabia de alguma.
Mas alguém sabe o nome da esposa de Onri, de Ezequias? Não tem, não é mencionado. Mas dentre esses reis, depois da divisão, é a única mulher mencionada, justamente pela atuação dela contra o povo de Israel. É como se a Bíblia estivesse dizendo, tudo isso parte a partir de quem? De Jezabel. Ela aparece até em Apocalipse, né? Pois é. E é bem interessante. Tem muitas igrejas. Eu fui criado numa igreja que, quando a mulher se vestia com muitos adornos e com muita pintura no rosto, e cheio de brinco, e aquele batom vermelhão, e aquela... Como é que fala aquele nome no rosto? Não sei. Blush. Então, o meu pastor já olhava para ela e ele chamava de Jezabel. Jezabel. Então, tem essas coisas assim que a gente vê que são trazidas até para os dias de hoje e é usado o nome de Jezabel. Então, na verdade, Jezabel virou sinônimo de coisa ruim. De coisa ruim. Muito bem. Vamos falar então do nosso personagem principal, Elias. O nome Elias significa o quê? Jeová é Deus. E é interessante que na palavra de Deus parece que sempre o nome o significado do nome faz menção àquela pessoa, a atuação daquela pessoa. É que, no caso, esse nome foi dado por Deus ou os pais deles também adoravam ao Senhor? Provavelmente os pais já conheciam, né, a Deus, mas não temos essa informação de que, de repente, até o nome foi mudado, a gente não sabe nada disso, mas a gente sabe que o significado é Jeová é Deus. E é muito pertinente a gente pensar de que alguém nesse contexto, que tem um nome que significa Jeová Deus, Jeová é Deus, vai atuar ali no meio da idolatria, no meio do sincretismo, no meio de tudo que não agrada a Deus. É como se aquele nome, só aquela pessoa, pelo seu próprio nome, chegasse e falasse, olha, Jeová é Deus, ou Jeová é o único Deus, Jeová é o Deus verdadeiro. É como se o próprio nome daquela pessoa indicasse que tudo que estava acontecendo com Israel estava fora, estava errado, não fazia parte do plano de Deus. A Bíblia não fala nada sobre a vida pessoal, viu, Felipe? E familiar do profeta Elias. Ele era um desconhecido. Elias não veio de uma escola de profetas, aparentemente. Elias não veio de uma família abastada, ou seja, cheia de dinheiro, né? Elias não veio de um nome, um nome conhecido, Zambelli, né? Um nome assim importante, né? Um nome assim, não veio de um nome assim. Quando eu conheci Zambelli, eu pensei que ele era americano, com o nome assim, Zambelli, né? Então, a gente... então, não veio de um nome assim. Minha suposta prima, né? Pois é. Então, não era uma pessoa que, talvez, humanamente falando, nós pensássemos que seria a pessoa que seria usada por Deus. Porque quando a gente pensa, humanamente falando, a gente pensa sempre em pessoas grandes. A gente pensa em pessoas que fizeram cursos e mais cursos e que fez isso, que fez aquilo. E a gente vai perceber na história de Elias que Deus, ele age de maneira diferente. Eu gosto muito de uma frase de uma amiga minha que fala assim, Deus não é gente não. Né? Rapaz, Deus não é gente não. Porque Deus não age como a gente. E os pensamentos, os desígnios de Deus são infinitamente melhores. A gente precisa sempre ter isso em mente. Então, Elias não era de uma linhagem conhecida, não era de uma família conhecida, mas a gente vai perceber que Deus usa esse homem exatamente da maneira como ele é. Em 1 Reis... Parece que também se sabe pouco desse lugar que ele veio. Sim, né? Sim, a gente vai falar um pouco. Tisbe ou Tisbe. Né? A gente vai falar um pouco sobre os lugares. Na verdade, o estudo que eu estou pensando com vocês é justamente sobre os lugares. Os lugares por onde Elias passou e trazer algumas aplicações para a nossa vida. Então, vamos abrir agora a Bíblia em 1 Reis, capítulo 17. Então, agora todos vão abrir. E a gente vai ver o início do ministério de Elias. Então, em 1 Reis 17, temos o registro, sem qualquer introdução, das atividades do ministério do profeta Elias. Então, é uma coisa meio brusca. Simplesmente Elias aparece
e já chega com a sua mensagem. Vou ler aqui o versículo 1. Então Elias, o tesbita, que habitava em Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo, nestes anos não haverá orvalho nem chuva, senão por meio da minha palavra. Então, uma mensagem curta e grossa. Ele chega e dá o seu recado. Então, o texto começa com então. Então, Elias, o tesbita. Quem é bom de português aqui que poderia me dizer morfologicamente a que classe pertence essa palavra então? Conjunção, o que será que é? Coordenada. Adjetiva direta. Nossa, vocês estão dando uma voada aí, viu? Conclusiva. É conclusiva. É interessante, a palavra então, ela pode ser classificada como advérbio. Advérbio de que seria? Advérbio de tempo. Porque ela faz referência a alguma coisa. Quando eu falo assim, eu estava na minha casa de praia, então naquele momento, choveu. Eu estava tomando banho no mar, então o tubarão apareceu. Então, é aquele momento. Seria então classificado como advérbio de tempo. Vamos pensar um pouco nessa aqui. Elias anunciou que haveria uma grande seca. Isso, na verdade, naquele contexto, era uma grande afronta. Por quê? Porque Baal era considerado o deus da fertilidade, o deus que dava vida, o deus que fazia chover. Então, quando Elias chega com essa mensagem, havia uma afronta muito grande. Não era uma mensagem simples. Era uma mensagem de afronte perante o Deus que estava reinando naquele local. Tá bom? Então, advérbio de tempo, ele vai nos localizar em alguma situação. E é o que acontece isso. Vamos voltar um pouco à página, capítulo 16. Então, quando fala então, a que tempo está falando? Então, vamos falar sobre isso. Voltando um pouquinho, 1 Reis, capítulo 16, versículos 29 a 34, aliás. Ele comprou, 29, né? No 38º ano de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel e reinou 22 anos sobre Israel em Samaria. Acabe, filho de Onri, fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que o antecederam. Como se não bastasse, seguiu os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e passou a cultuar Baal e adorá-lo. Ele levantou um altar a Baal no templo de Baal que construíra em Samaria. O templo que seria para quem? Para Deus, serviu de templo para Baal. Fez também um poste sagrado, de maneira que Acabe fez muito mais para provocar a ira do Senhor, Deus de Israel, de que todos os reis de Israel que o antecederam. Durante seu reinado, Iel, o betelista, edificou Jericó quando lançou seus alicerces e aí por aí vai. Então, é esse contexto. Então, está falando justamente dessa situação de degradação espiritual que Acabe estava deixando o povo de Israel. Então, o que é que Acabe fez? Fez o que era mal, está um texto lá. Ele casou-se com Jezabel, que era uma adoradora de Baal, serviu e adorou a Baal. Ele não só casou, como ele passou a adorar também ao Deus da sua esposa. E a Bíblia diz claramente que ele fez o quê?
irritou a Deus. Eu fiquei pensando, rapaz, o cabra foi terrível. Porque a Bíblia classifica lá. Nós, por várias situações da nossa vida, nós irritamos a Deus. Pode crer. Pode crer. Mas na Bíblia, eu não sei se tem outro personagem que tem exatamente escrito assim. Apesar de que outros também irritaram a Deus. Mas a Bíblia fez questão, Deus fez questão de registrar que que Acabe, irritou a Deus. Então, essa situação que Elias chega. E ele chega então com a mensagem. Então, Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. A gente já leu isso. E a palavra de Elias, ela podia indicar 4 coisas. Primeiro, que era uma palavra de punição pelo pecado. Qual era o pecado? Idolatria, adoração a Baal, sincretismo, quebra da aliança. Então esse era o pecado, ou eram os pecados do povo de Israel. Então, quando Elias chega, ele chega com a palavra de punição pelo pecado. Eu fiquei pensando muito nisso, e li algumas coisas a respeito, que falava justamente sobre isso. Irmãos, hoje a gente vive num mundo tão politicamente correto, não é verdade? Que é muito difícil você chegar para alguém e falar que ela está condenada ao pecado. Que ela está condenada à morte. Que ela está condenada ao inferno. Que ela está condenada a viver eternamente sem Deus. Uma palavra de punição. A gente às vezes está tão preocupado em falar do amor de Deus, porque é bonito falar do amor de Deus, né? Mas a gente esquece também que essa pessoa precisa ouvir da punição de Deus pelo pecado. Que se ela não reconhecer Deus, o que é que vai acontecer? Ela vai para o céu? Não. Ela vai para onde? Para o inferno. Então, eu achei bem interessante. A gente, claro, não precisa ser tão curto e grosso. A gente precisa ter cuidado e pedir sabedoria a Deus, mas a gente não pode deixar de falar da palavra de punição pelo pecado. E a punição, qual é o resultado do pecado? Que a Bíblia fala? A morte. Mas é uma morte que fica lá no caixão? É uma morte o quê? Eterna. É o afastamento total de Deus. E as pessoas precisam saber de que se elas não reconhecerem a Deus como o único suficiente Salvador, elas viverão eternamente afastadas de Deus. Era também uma palavra viva, né? Vive o Senhor Deus de Israel. Então, Elias reconhecia que Deus estava vivo. Baal, Elias sabia que Baal estava morto, que Baal não era nada. Mas Elias reconhecia que Deus, o Deus de Israel, ele vive, cuja face estou. Então, Elias se colocava debaixo da autoridade de quem? De Deus. De Deus. Eu estou aqui como representante de Deus. E, por fim, era uma palavra de fé. Segundo a minha palavra. Talvez o que vai diferenciar Elias de mim, eu não sei de vocês, é justamente isso aí. Já pensou? Você chegar lá e falar com tamanha autoridade que não vai chover e ainda falar, segundo a minha palavra, não vai chover. E o que é que o texto lá em Tiago fala? Elias era sujeito às mesmas paixões que nós e orou para que não chovesse sobre a terra. E o que aconteceu? Não choveu sobre a terra. Então, foi uma palavra de fé. Então, acho que são várias coisas que nós podemos aprender. Então, Elias chega, dá o recado, e o que acontece? Elias recebeu recomendações divinas para que se retirasse para o Oriente. Olha, saia de cena. Agora você vai sumir. Você já deu seu recado? Ele já sabe o que é que vai acontecer? Você vai sumir. Desapareça. Saia dos holofotes. Ninguém precisa ver sua cara agora. Pelo menos por enquanto. E Elias obedece a Deus. Quando Deus quer usar uma pessoa, gostaria que vocês respondessem agora, tá? O que é que Deus faz com essa pessoa? Com o homem que Deus usa, o que é que Deus faz? Deus fala com as pessoas. Fala com essa pessoa, o que mais? O que é que Deus pode fazer? Prepara. E às vezes esse preparo, a gente vai perceber na vida de Elias, que é justamente isso que acontece. Deus começa a preparar Elias.
E esse preparo nem sempre é do jeito que a gente quer. Não é um preparo bonitinho. Fácil. É doloroso. Muitas vezes é doloroso. Eu não vou dizer que é uma regra, mas eu posso dizer que boa parte das vezes é doloroso. Na vida de Elias foi assim. E com certeza, se Deus, e eu tenho certeza que Deus quer nos usar, em alguns momentos da nossa vida a gente vai passar por privações, por provações, por dores, por lutas, e é assim que Deus vai transformando a nossa vida para que, enfim, Ele nos use. Quando Ele usa alguma pessoa, até agora, das pessoas que Ele usou, eu vi que tem uma coisa específica para essa pessoa fazer. Você sabe qual é essa pessoa? Você lembra de alguma pessoa assim? Acho que o que ele quis dizer é que toda pessoa que Deus chama tem um propósito. Sim, isso, exatamente. Exatamente, e é isso mesmo. Deus chama, Deus prepara para um propósito, para uma ocasião específica. Foi assim com Jonas, foi assim com Moisés, foi assim com Josué, com José. Então, Deus, Ele trabalha com Davi, enfim, muito bem. E Elias era praticamente um seminarista que Deus já colocou ele no fogo. No fogo. Vai falar com o rei. Eu vi uma pregação sobre isso que falava assim, às vezes, Elias foi tão corajoso, alguém falou corajoso aí, foi tão corajoso nessa situação, porque ele foi falar com o rei, que era o mais poderoso da época, com a mulher que ele sabia que não era fácil, que perseguia os cristãos, digamos assim, cristão não era na época, mas os adoradores ao Deus verdadeiro, mas ele foi com a cara e coragem e chegou. Então, realmente Elias é um homem admirável. Como eu falei para vocês, que horas tem, meu povo? 10h15. Já? Como eu falei para vocês, eu gostaria de trabalhar com alguns lugares, os lugares por onde Elias passou e trazer algumas aplicações para a nossa vida, tá? E eu pergunto para vocês, quais lugares marcaram a sua vida? Eu poderia citar, eu estava falando com o Robson ontem, a gente estava falando sobre seminário. Quando eu fiz seminário, eu gostava tanto daquele local, porque tirava férias e ficava lá. Dos meus 30 dias de férias, eu passava pelo menos mais 10 dias lá. Porque era um lugar muito especial para mim. Eu aprendi muito, Deus modelou muita coisa, mas era um lugar muito especial para mim. Então a gente vai ver que na vida de Elias, ele passou por esses lugares aqui. Eu gostaria de falar então rapidamente dos 3 primeiros, na próxima semana a gente vai falar dos próximos 3. Então Tisbé foi onde ele nasceu, e a gente vai ver que Deus nos chama, e sempre trazendo uma aplicação para nós, tá? Querite, Deus nos corta. Sarepta, Deus nos modela. No Monte Carmelo, a gente vai ver que Deus usou Elias e Deus também quer nos usar. Na caverna, a gente vai ver que Elias foi medroso no Monte Carmelo, na caverna. Mas o que é que Deus faz? Deus levanta Elias e fala, olha, eu estou com você. Ele foi medroso também diante da Jezabel, Sim. Quando ela girou a saia e ele, correu, né? E a gente vai ver que o nosso lugar final é o céu. Eu não sei se a gente vai ter a experiência de não passar pela morte, como Elias não passou, mas esse é o nosso destino, e a gente tem a certeza que Deus vai nos receber, e espero que nos receba de pé, né, como ele recebeu Elias. Então, Tisbé foi onde Elias nasceu, é uma cidade sem importância, e a Bíblia sempre fala assim, Elias ou Tisbita, porque ele tem essas duas características, era um personagem da região de Tisbé, e ele podia também diferenciar de outros Elias que apareceram na Bíblia, tá? Como nós falamos, era um local que não tinha importância. Se você for procurar no mapa, são raros. Na Jordânia. Na região ali de Gileade, das montanhas de Gileade. Todo mundo ouve falar sobre Gileade, né, do bálsamo de Gileade, mas quase não ouve falar de Tisbé, porque era um lugar desconhecido. E a gente pode então trazer algumas lições para nós. Então, Deus não precisa de pessoas empoderadas. Hoje a gente vive no mundo do empoderamento feminino e até masculino em algumas situações, né, do negro, enfim. É a palavra da moda, empoderado. Mas Deus não precisa. Ele pode usar? Pode.
Mas ele só precisa de pessoas empoderadas? Não. Deus pode usar o quê? Qualquer um. Deus pode me usar. Eu não sou nada. E Deus pode me usar. Eu sempre falo assim, Deus usou uma mula. Né? Deus usou uma mula, será que Deus não pode me usar? Então Deus pode usar qualquer um de nós na sua obra. E pensando nessa realidade, eu não conheço muito bem todos aqui, mas eu gostaria de fazer uma observação. Se você acha, e então vou falar com muita liberdade agora, porque eu não conheço a realidade de todos. Então, ao mesmo tempo que eu não estou falando para ninguém, eu estou falando para todos nós. Então, se você acha que pelo que você tem, ou pelo que você é, você vai ser alguma coisa aqui na Igreja Batista Fonte, eu posso dizer, com toda certeza, que não vai dar certo. Você pode até ser alguma coisa por um tempo, mas não é esse tipo de pessoa que Deus quer usar. E eu não estou dizendo que você não possa ter, que você não possa ser, mas você precisa ter em mente que perante Deus você não é nada. Eu não sou nada. E é esse nada que Deus pode usar, porque enquanto eu achar que sou alguma coisa, que tenho alguma coisa, que posso alguma coisa, não vai dar certo. Então, nós estamos numa igreja de informação, né? A sementinha ainda, né, Tiago? A sementinha. Então, que a gente possa ser constituído de pessoas que não são nada, porque são essas pessoas que Deus vai usar. Tá? Que a gente tenha em mente isso. Quando em Atos fala de Pedro e João, fala que eles eram iletrados. Sem gramática, e incultos. A palavra inculto ali a palavra grega é idiota. Já pensou? Idiota. Que sejamos idiotas, então, né? Né? Que idiotas usados por Deus, né? Mas é interessante isso, porque pensando nessa igreja em formação, essa igreja tem muito o que crescer, muito o que Deus pode usar, mas a gente precisa ter em mente isso, que eu não tenho nada, eu não sou nada. Tudo que eu tenho, na verdade, vem de Deus. Tudo que eu sou vem de Deus. Então, se a gente tem em mente isso, Deus vai nos usar. E vai nos usar de uma maneira bem forte e bem poderosa. Então, o que aconteceu? Elias foi lá, falou com o rei Acabe, aquela mensagem dura, e Deus mandou então que ele se retirasse e fosse para esse lugar chamado Querite. A gente não sabe exatamente o motivo, a gente supõe que ele foi se esconder. Deus deu essa orientação para ele se esconder, porque na verdade ele estava sendo perseguido. A gente vai perceber em outros textos mais para frente que ele estava sendo perseguido por Jezabel. Então a gente identifica isso. E a palavra Querite significa literalmente o quê? Cortar, colocar no tamanho certo. É como se, lembra da questão dos nomes da Bíblia, que sempre tem um significado e uma aplicação para a nossa vida? Então, como se Deus chegasse para Elias, olha, eu vou te levar agora para um local onde vou cortar você. Eu vou colocar você no tamanho certo. Vou fazer todos os ajustes necessários que você precisa. Você já deu um primeiro passo, você foi lá, você me obedeceu, mas agora eu vou começar a cortar você, para então te usar. Então, a Bíblia fala sobre essa palavra se esconda e desapareça, que seria sair dos holofotes. Claramente, Deus tinha dois propósitos na vida de Elias: proteção e treinamento. Proteção contra quem? Contra Acabe e Jezabel. E treinamento para que Deus usasse aquela vida mais para frente. Irmãos, até aí tudo bem? Ok? Em Querite ele foi sustentado milagrosamente. A Bíblia fala que ele comia pão que quem trazia... Que bicho é esse aqui? Os corvos traziam, e ele se alimentava de um ribeiro que era o ribeiro de Querite. A gente não sabe exatamente o tempo que Elias ficou em Querite, mas ele ficou por um tempo considerável. Ele não foi passar um final de semana, não. Tá? 2, 3 dias. Ele ficou um tempo considerável. Há indicação na palavra de Deus disso. Para falar rapidamente sobre os corvos, a gente trouxe um especialista aqui. Fala aqui 2 palavrinhas sobre os corvos para a gente. É interessante que essa ave, ela tem para todo lugar lá em Israel, e ela faz um serviço de limpeza, né? Ela funciona como um urubu sofisticado, e ela come de tudo, principalmente carne e pão, que fica jogado lá no chão, qualquer inseto. Ela é uma ave extremamente inteligente, uma das mais inteligentes. A capacidade dela fazer algumas coisas, assim, que quando ela é treinada,
É impressionante. Mas o que é interessante é que Deus escolheu uma ave extremamente egoísta. Ele deve ter falado assim, mas essa aí jamais ela vai trazer o hambúrguer de E ave, talvez né? ele tivesse dúvida, não, ela trouxe hoje, mas será que ela vai trazer amanhã? É. Né? Porque já que ela era egoísta, né? Então Deus usou uma ave para quebrar mesmo o Elias, né? Para mostrar que ele tem o domínio sobre Sobre todas as esses coisas. animais, né? Exatamente. Então, pensando nas lições com Querite, primeiro a gente pode pensar que a direção de Deus inclui a provisão de Deus. Então, Elias foi para um local, seria sustentado pelos corvos, beberia daquela água daquele ribeiro. Então Deus está falando, ó, eu vou te levar para um local que não é um local convencional, digamos assim, mas não se preocupe, eu vou lhe sustentar. O que você precisar, eu vou estar lá. Então, se de repente Deus está me direcionando para alguma situação, se eu tenho certeza disso, eu preciso entender que Deus vai me prover. A Bíblia diz que fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Então, se Deus está me chamando para alguma situação, tenha certeza que Ele vai prover o que é necessário, não necessariamente o alimento, mas Ele vai me dar aquilo que eu preciso para passar por aquela situação. Fala aí. Ele inclui a provisão, mas não elimina a provação. Exatamente. Ele está assistindo E ele- a aula do Saião. E ele provê na aprovação. Na aprovação. Segunda lição, o Deus que dá água é o que também pode tirar a água. Porque com o tempo, o que acontece? Secou. Secou. Por que secou? Porque Deus quis. Porque Deus quis, mas é interessante. Eu ia colocar aqui como terceira lição, depois eu fiquei pensando se colocaria ou não. Mas eu vou falar para os irmãos. Muito cuidado com o que você ora. Seria a terceira lição. Por quê? Deus pode atender. Deus pode atender. E o que Elias tinha orado? Para que não chovesse Nem ter orvalho. nem ter orvalho sobre a terra. E qual é o resultado disso? Secou a fonte. Secou a fonte. Então, muito cuidado, irmãos, com o que você ora, porque Deus vai atender e, de repente, aquele resultado não é o resultado. Talvez Elias não tenha pensado nisso. Mas o fato do rio ter secado é um resultado direto da oração de Elias. É porque vem a seca, né? Vem a seca. E essas torrentes, elas vêm do alto e descem para o Jordão, para o Mar Morto. Né? Então, parou a chuva, ela... Não, e foi uma seca tremenda. Por quê? Porque nem orvalho havia. Porque o orvalho dá uma regadinha. Né? Mas nem orvalho haveria sobre a terra por aquele período. Eu acho interessante citar que, enquanto missão da Igreja Fonte aqui, é nós fazermos, equiparmos e enviarmos discípulos de Cristo. E você estava citando de um tempo, ainda não se sabe ao certo, né, mas de algum tempo, um tempo que ele passou em Querite, né, para o treinamento. Sim. Eu acho interessante pensar nisso, que o preparo do obreiro, o preparo daquele que Deus tem para fazer o serviço que ele escolhe, ele toma tempo. Isso não significa que nós, pouco treinados, não possamos fazer nada, mas existe sim uma prudência por parte, agora colocando na igreja, do treinamento dessas pessoas que façam né, o trabalho. Então, ainda que todos devam evangelizar, ainda que todos sempre deve ser assim, o treinamento é algo que deve algo fazer importante, parte para que a gente anuncie com melhor qualidade o reino do nosso Mesmo porque a gente precisa conhecer aquilo que a gente vai transmitir. E a gente não conhece a Bíblia toda. E a gente precisa de um treinamento bíblico. Por isso é importante a escola bíblica, por isso é importante o curso que tem, porque a gente aprende. Porque, como homens, nós temos uma forte tendência a de adaptar a palavra de Deus ao que eu quero. E é o que a gente vê por aí. Eu pego aquele versículo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. A gente não usa muito? O que quer dizer aquilo ali? Quem lembra? Ali é de um contexto de fome, de privação. Paulo está falando assim, eu posso até passar por privação naquele que me fortalece.
É isso que Paulo está falando. Não está falando que ele é um super crente e que ele pode, não, agora eu posso tudo, eu posso isso, eu posso aquilo, eu posso isso. Não. Ele está falando. Até passar por privação, por provação, eu posso, naquele que me fortalece. Então, a gente tem uma tendência de pegar os versículos fora de contexto, adaptar para aquilo que eu acredito e ainda transmito isso. Né? Tem gente que pega um versículo e inclui na Bíblia. Né? Faça por ti que eu te ajudarei. Tem na Bíblia. Não tem na Bíblia. É uma frase bem interessante, mas não está na Bíblia. Rogério, vou aproveitar e espero que saia no áudio. Fale alto. Enquanto essa igreja não perceber a importância da escola bíblica, nós vamos só demorar para cumprir com a missão que nós temos. Uhum. E que seria muito mais fácil e muito mais rápido essa missão, o cumprimento dessa missão, se a gente participasse, né? Então é bem interessante. Outro lugar para onde Elias vai é Sarepta, que era uma cidade fenícia, né? O nome Sarepta significa lugar de fundição. O primeiro lugar que ele vai, qual é? Ele é cortado. E agora ele vai ser o quê? Fundido, ele vai ser modelado. Então Deus corta os pedaços e ele começa então a modelar aquela pessoa. E a ordem de Deus é desponte, vá e demora-te. Ele vai ficar também um tempo bem importante nessa cidade aqui. E ali ele opera um milagre, pois Elias não foi protegido por um exército, que talvez seria o ideal humanamente, mas ele seria protegido por uma pobre viúva. Lembrando que nas situações de fome, o povo estava com fome, com sede, passando privações. Numa situação como essa, as viúvas seriam as primeiras a sofrer. E é nessa situação que Deus fala, não, eu vou dar para você e vou prover para você através de uma viúva. Você tem que acreditar que isso vai acontecer. Que quando acabou lá a água, Deus falou, vou tirar você daqui. Ele deve ter pensado na cabeça dele, né? Deus vai me mandar para casa de um para me sustentar. E mandou para uma viúva, e justamente na terra daquela mulher que estava perseguindo ele. Jezabel era de Sarepta. E Deus falou, você vai para lá. Não, Deus é Deus, né? Deu na terra inimiga, né? Aí o que Elias faz? Chegando lá, fala para ela, traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Já pensou você chegando para uma mulher que está praticamente com fome, com um filho que parece que já era doente, e ele chega e fala, traz um pão para mim. Pela lógica, a viúva não atenderia ao pedido do homem de Deus. Ele, porém, deixa seu instinto protetor e crê na palavra do Senhor, que encontrou terreno fértil em seu coração. Ao que parece, ao que indica, essa mulher já tinha ouvido falar sobre Deus, ela já tinha uma noção sobre Deus, e ela crê, então, naquela palavra de Elias. Então, ela fez conforme a palavra de Elias, e assim ela comeu, ele comeu ela, ele e a sua casa por muitos dias. Então, ela escolheu confiar em Deus e a sua fé foi honrada, né? Através da palavra de Elias, a farinha não se acabou e o azeite da botija não faltou até que passasse o período da seca. Então, enquanto Elias estava com aquela mulher, que era o período da seca, porque depois ele vai para outra missão, o que acontece? Não faltou nem a farinha e nem o azeite. Como é que os irmãos acham que esse milagre foi realizado? Tipo assim, ele chegou no dia, tinha um pouquinho de farinha, e aí quando ele acordou no outro dia, tinha um saco bem grande de farinha. Você acha que foi assim? Ou seria de uma maneira diferente? Seria de uma maneira diferente. Seria como? E nem daquela vez que Jesus distribuiu os pães para toda aquela gente. Sim, como? A hora que eles acordavam, estava cheio de farinha. Eu tenho a impressão, posso estar errado, eu tenho a impressão que a quantidade de farinha era a mesma todo dia. Todo dia. Ela tinha um pouquinho lá, ela tirava lá, e quando olhava, tinha a mesma quantidade. Eu não vejo muita margem para pensar de que, de repente, o negócio cresceu, né, e tinha farinha para 2, 3 anos. Eu acho não, que a cada dia que ela ia, tinha farinha suficiente para aquele dia. E no outro dia, da mesma forma. E eu acho que a gente pode também trazer uma lição para nós, né? Porque às vezes nós pensamos em milagres grandes.
fulano sofreu um acidente, o carro está todo acabado, mas ele sobreviveu. Aleluia, amém. A gente fala assim, né? Mas a gente esquece desses milagres que acontecem todos os dias na nossa vida. O fato de estarmos aqui, a gente sobreviveu a uma pandemia, gente. Nós estamos sobrevivendo a uma pandemia. Quantos já morreram? Nós estamos aqui. A gente vai para o trabalho e volta. É proteção de Deus, é milagre de Deus. A gente tem o que comer. Ontem eu fui para... sexta-feira eu fui para Recife. Voltei ontem. Quem me conhece um pouco sabe que eu não sou muito fã de dirigir em trânsito. Minha perna treme. E eu peguei a descida da Serra das Russas de noite. Era 6 e pouca da noite, morrendo de medo. Mas eu sabia que tinha que descer, que o carro não podia parar. E Deus me protegendo. Então são os milagres que acontecem na nossa vida todos os dias e que a gente esquece de agradecer e de lembrar que é um milagre de Deus. O ar que respiramos. Eu fico pensando que pessoas morreram por falta de ar. E nós conseguimos respirar todos os dias. Isso é milagre de Deus. Quem Fala. quiser ver o milagre de Deus diariamente, é muito fácil. É só você abrir a geladeira da sua casa e lembrar do pessoal que mora lá na África, né? Tem lugar lá que não tem nada. Quando você abre a sua geladeira, você vai ver leite, iogurte, pão. Aqui não é milagre, a gente não precisa estar lá em Querite. Goiabada. Queijo, goiabada. Então, isso é fartura. Pão de queijo. Isso é milagre, né? Isso é milagre. E o Isso é pior milagre. que muitas vezes você abre a geladeira, como só tem isso? Só tem isso? Nada pra comer, né? Não tem nada diferente. Mas é verdade. Os meus meninos às vezes chegam, não tem nada. Falei, vai lá na geladeira, tem um bocado de coisa, tem leite, tem isso, tem aquilo, mas querem sempre o que não tem. Essa nova geração nunca comeu pão com Nescau. Nescau toma. Não era Nescau. Não, e tem assim, se não for Nescau, se for o Toddy já não serve, tem que ser o Nescau. Se não for tal marca já não serve. Então, Maratá. Não, Maratá ninguém merece. Vamos deixar Maratá de lado porque a gente vai... Então, algumas lições que a gente pode tirar com Sarepta, que é esse lugar que Elias estava. A gente nunca vai compreender Deus, é um fato. Como o Júnior falou, humanamente seria mais lógico levar para um local rico, onde ele seria sustentado, mas ele leva para um local pobre, com uma viúva pobre e sustenta. Quando a fonte secar, os recursos de Deus continuarão disponíveis para nós. Então a fonte seca todo dia, mas Deus está nos sustentando todos os dias. Devemos buscar a Deus em primeiro lugar, foi o que Elias fez e consequentemente a mulher também fez, porque ela deu primeiro para o profeta, para depois para si e para o seu filho. Mesmo tendo pouco, você pode servir a Deus na obra de Deus. Né? Então, mesmo tendo pouco, e não é só financeiro, pouco conhecimento, você pode ser útil na obra de Deus. Deus vai te usar, né? Conforme as suas capacidades, e Deus vai te capacitar. A nossa fé, ela pode ser testada. A fé daquela mulher foi testada, porque ela tirou do filho, tirou dela própria para dar para o profeta. Então, de certa forma, a fé foi testada. Muitas promessas de Deus são cumpridas através da nossa obediência. Qual foi a promessa que foi cumprida? De que não iria faltar. Mas Elias precisou obedecer. Elias precisou crer. E, através da fé de Elias, da obediência de Elias, o que aconteceu? Não faltou o alimento para todos os dias. E, por último, Deus nos dá aquilo que precisamos. Nem sempre o que queremos. Deus nos dá sempre o que nós precisamos. Então, aqui... Nascemos em Tisbé, passamos por Querite, onde somos quebrados, chegamos em Sarepta, onde somos modelados. É a ação de Deus em nossa vida. Então, não somos nada, Deus nos quebra, Deus nos modela e é assim que Deus vai nos usar. Agora é interessante que na mesma casa em que há bênção, a tragédia também pode acontecer. O que acontece? O filho daquela mulher morre. Irmãos, existe uma corrente triunfalista por aí dizendo que crente não sofre. Que se você é crente, que se você é filho de Deus, você não vai sofrer. Biblicamente isso não tem a mínima do mínimo lógica, nada. Não chega nem perto disso. Porque os grandes homens de Deus, eles sofreram. Tem gente muito mais crente que eu, que morreu de Covid. Muito mais crente que eu, posso lhe garantir. Tem uma amiga minha que morreu tem umas 3 ou 4 semanas,
lá em São Paulo, missionária, morreu de Covid. Foi internada na terça, na sexta morreu, rapidamente. Casada com 3 filhos. Então, a tragédia também pode chegar. A nossa fé não nos torna imunes a sofrimento. A nossa fé não nos torna imunes a privações e provações. Elas vão chegar. E isso faz parte do treinamento de Deus. Foi com Elias e também com as nossas vidas. Então, tempo depois, o filho da viúva adoeceu e morreu. O que é que a viúva faz? Ela chega para Elias e acusa Elias. Ó, o que vieste fazer aqui? Você veio aqui para matar o meu filho? E é interessante que a reação de Elias foi não se defender. Ele poderia chegar, não tem nada a ver, eu quis ajudar, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, olha, o alimento, enquanto eu estive aqui, não está faltando alimento. Não, Elias não fala nada. Qual é a reação de Elias? Ele pega o menino e vai orar a Deus. A primeira reação dele é buscar a Deus. Ele ora a Deus e Deus ouve a voz de Elias. O menino foi ressuscitado. Depois, Elias tomou o menino, levando-o novamente à casa e entregou a viúva, dizendo: vês aí, teu filho vive. Então, ele passa por esse processo, ele ora a Deus. E eu gosto sempre de pensar de que aqui não foi um milagre de Elias. Foi um milagre através de Elias. Deus usou a vida de Elias, Deus usou a pessoa, o homem Elias, para realizar esse milagre. E até então, não havia nenhum registro de ressurreição. Nenhum personagem tinha ressuscitado ainda. Então Elias ora por uma coisa que não tinha nenhuma base. Mas a fé dele foi tremenda, que ele cria que Deus podia fazer isso. Como Deus o fez. Então depois que Elias chega para a mulher e entrega, para a mulher o filho dela, a mulher fala assim: agora sei que tu és de fato homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. E aí traz uma lição para nós. Como é que as pessoas nos veem? Como a pessoa me vê? Como o meu vizinho me vê? Como o meu colega de trabalho me vê? Como homem? Como mulher de Deus? Então, acho que é algo que a gente tem que se perguntar. Porque as minhas atitudes, as minhas ações, as minhas reações, talvez até mais reações ainda, vão refletir justamente a resposta para isso aqui. Como é que as pessoas me veem? Então, para finalizar, a gente aprende algumas lições com esse milagre. Então, na acusação, Elias falou com quem tinha que falar. Ele não se defendeu, foi buscar a Deus. Às vezes a gente gasta e demanda tanto tempo se defendendo e se justificando perante determinadas situações que a gente se esquece de falar com o principal, que é a pessoa de Deus. Devemos buscar a Deus em oração até vir a resposta. Elias orou 3 vezes ali sobre o menino e só depois da 3ª vez que veio a resposta. Poderia vir de primeira? Poderia. Poderia ser mais 10 vezes? Poderia. Mas se a gente tem um propósito e a gente quer colocar diante de Deus, a gente precisa orar a Deus com firmeza até Deus nos responder, lembrando que essa resposta nem sempre vai ser aquilo que a gente quer, mas ainda assim vai ser uma resposta de Deus. A fé de Elias possibilitou o grande milagre, que foi a ressurreição, e Elias não buscou os créditos para si depois que entregou, ele reconheceu que era Deus, e com o seu exemplo, Elias foi reconhecido como homem de Deus, tá bom? Então, para finalizar, nesse tempo de se retirar e esconder, Deus ensinou muitas lições para Elias. Deus se preocupa muito mais com o obreiro do que com a obra. Elias aprendeu que é Deus quem dá a vida e é Deus quem sustenta a vida. Elias, como nós, era um ribeiro seco, mas seria uma bênção se permitisse que a água da vida, a palavra de Deus, fluísse por ele. Ele era apenas uma botija de azeite vazio, mas poderia ser útil se estivesse cheio do Espírito Santo de Deus. Ele experimentou o poder de Deus e a proteção de Deus. Então, esse é o nosso desejo, para a nossa manhã, que a gente possa aprender com Elias, com a vida dele, com a coragem dele, com a fé dele, mas, acima de tudo, que a gente possa aprender com Deus, que Deus quer nos usar da maneira que nós somos, e para isso Ele vai nos cortar, nos modelar e vai nos tornar homens e mulheres capazes para servir a Deus. Amém?
Vamos orar mais uma vez? Tiago, você ora para nós, para encerrar? Senhor, obrigado pela oportunidade de estarmos juntos, de aprendermos, Pai, conforme os exemplos, as histórias, a sua narrativa, Pai, revelada para nós na tua palavra. Obrigado pela vida do Rogério, que com dedicação nos trouxe estes ensinos, lembranças. Nos ajude, Pai, a sermos usados pelo Senhor como foi o profeta Elias. Queremos, Pai, de fato dizer, estamos disponíveis, estamos dispostos, por isso avalie o nosso coração, Pai, e que o Senhor seja a exclusividade da nossa adoração. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, gente.